da pregação de hoje é o Deus que transforma vidas. A gente continua a nossa série baseado em 1 Samuel. Vamos ler? 1 Samuel capítulo 2, verso 1. Aqui nós sabemos já o contexto. Ana era estéril. Ana orou a Deus e Deus respondeu Ana. E ela então está agradecendo. 1 Samuel 2:1. Então Ana orou: meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada por causa do Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem a arrogância saia da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Os arcos dos fortes estão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham com fartura agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer. Abate e também exalta. Levanta o pobre do pó. Ergue o necessitado do monte de cinzas. Para fazê-los sentar entre os príncipes. Para fazê-los herdar um trono de glória. Porque as colunas da terra são do Senhor. Estabeleceu o mundo sobre elas. Ele guardará os pés dos seus santos. Mas os ímpios ficarão mudos nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Obviamente aqui pela força humana, ele quer dizer. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra. Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá. Porém o menino, Eucana é o marido de Ana. Porém o menino ficou servindo ao Senhor, supervisionado pelo sacerdote Eli. A fé no socorro divino sempre foi isso que manteve o povo de Deus de pé, mesmo diante dos sofrimentos mais profundos. O que manteve o povo firme, mesmo diante das humilhações mais terríveis, como Ana estava sofrendo, foi a fé. A oração de Ana mostra o Deus que muda a história. Você nota que a oração dela é sobre isso. É o Deus que pega a estéril e faz da estéril alguém muito fértil, com 7 filhos. E pega o ímpio, a ímpia que tem muitos filhos, e faz dela alguém estéril. É o Deus que pega o rico, o ímpio, e faz dele pobre. E pega o crente pobre e faz dele rico. É o Deus que muda completamente o cenário. É isso que Ana está declarando aqui. É o Deus que exalta os humildes e abate os arrogantes, que são os ímpios. Lembrando aquilo que eu falei para vocês semana passada, Ana era estéril. Como disse William Hendrickson, a pior coisa que poderia acontecer com uma mulher naqueles dias era ser estéril. Deus prometeu a Israel que se Israel andasse em santidade, não haveria estéril no seu povo. Bendito serás, mais do que todos os povos. Não haverá entre ti estéril, nem homem nem mulher, nem entre os teus animais. Portanto, a angústia de Ana não era apenas em relação a ter um filho. Tanto é que ela ora: Deus, me dá um filho, eu vou devolver para o Senhor. E ela devolveu rapidamente. Diz o texto que o menino desmamou e já foi levado para viver longe de Ana. A angústia dela por ter um filho era tão grande que ela entregou o filho imediatamente. Por quê? Porque o maior problema de Ana não era nem o fato de que ela não tinha uma criança para embalar. Era o fato de que ela andava na rua e todo mundo via Ana como maldita. Ora, se vocês me obedecerem, não haverá estéril entre vocês. Se Ana é estéril, ela é maldita. Essa era a perspectiva. Numa época de apostasia total. Ana vivia em uma época de apostasia total. Como eu falei para vocês semana passada, ela vivia no período dos juízes. E o livro de Juízes encerra assim: cada um fazia o que achava mais reto, porque não havia rei. Não havia uma lei absoluta. De fato existia, era a Bíblia. Mas naquela época o povo vivia cada um do seu jeito. O que significa o próprio caos. O próprio caos. O relativismo imperava naquela época. Além disso, diz o texto,
que o sacerdote Eli, ele era um frouxo. Diz o texto que os 2 filhos de Eli, que serviam no templo, eram adúlteros e bandidos. Dormiam com mulheres à porta do templo e roubavam o dinheiro dos irmãos, das pessoas que traziam seu dinheiro, sua oferta ao culto. Adúlteros e ladrões. Apostasia generalizada. E no meio disso tudo, Ana estava sendo humilhada sistematicamente por sua rival, Penina. Seu marido, Eucana, tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Mas diz o texto que Penina a provocava muito, muito e constantemente. E diante de tudo isso, como ela viu a sua vida sendo transformada? No meio de um ambiente de incredulidade, de relativismo moral, no meio de um ambiente em que o próprio sacerdócio está caído, em que, para onde ela olhava, a desesperança reinava, a imoralidade reinava. Mesmo assim, aquela mulher perseverou, sendo humilhada. Mesmo assim. Por quê? Fé. Fé. Como a fé é algo poderoso. Como a fé de fato move montanhas. Meu primeiro princípio então é este: Deus muda histórias. O forte se torna fraco e o fraco se torna forte. A fértil se torna estéril e a estéril se torna fértil. Verso 8: Deus levanta o pobre do pó e da cinza. Do pó e da cinza. Inúmeras vezes nós vemos no Antigo Testamento o povo em momentos de profunda angústia se arrependendo. Como? O povo colocava pano de saco e cinza. Por quê? Em primeiro lugar, para representar o mendigo, colocava o pano de saco. E a cinza dá a representação daquilo que foi destruído. Não sobrou nada. Nós não temos nada para oferecer. Não sobrou nada. Estamos completamente destruídos, aniquilados e falidos. Quando então o texto diz que Deus levanta o homem do pó e da cinza, ele quer dizer que ele pega aquele indivíduo que estava acabado, completamente destruído. Aquela pessoa que ninguém dava nada por ela. Aquela pessoa que a gente olha, a gente vê esperança. Não, sobrou alguma coisa? Não, sobrou essa roupa aqui. E da casa, sobrou alguma coisa? Olha, ali tem uma parede. Não, não tinha nada. Cinza. Tudo virou cinza. Tudo se tornou cinza. Quando então o texto diz, ele pega o pobre das cinzas, ele está dizendo é isso. Ele pega um indivíduo estéril. Ele pega o indivíduo que não tem chance alguma, naturalmente falando. Não tem mais nenhuma expectativa nele mesmo. Não tem mais força. Não tem mais nada. E Deus pega esse indivíduo e muda a história desse indivíduo. Deus pega o viciado, Deus pega aquele que está com o casamento arrebentado, que está morto, que está estéril. O estéril faz o quê? Nada. Deus pega isso e muda por completo. Ana orou e Maria orou de um modo muito parecido. Maria, uma simples judia, de um povo desprezado e rejeitado, mas ela foi a mãe do Messias. E então, quando ela ouviu a promessa, ela orou assim: Deus derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Olha como que Deus muda as coisas. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Está vendo como que Deus muda? Como que Deus muda a história daqueles que creem nele? Ainda que a história pareça não ter chance alguma de final feliz. Essa é a perspectiva bíblica. Para aqueles que creem de fato. Por quê? Por que isso é possível? Porque tem a ver com aquilo que Deus faz. Não tem a ver com o homem. Não é que Deus olha para você e fala, deixa eu ver se tem alguma coisa em você que dá para a gente trabalhar. Eu vou te ajudar. Não, não é isso. É cinza, está acabado, está finalizado, não tem esperança alguma nele mesmo. Sou eu quem faz. É o Deus que muda a nossa história. É o Deus que transforma a história daqueles que creem. Segundo, o texto fala de humildade. Ana começa orando, advertindo os arrogantes. Verso 3. Não faleis mais palavras tão altivas, sinônimo de soberbas. Nem a arrogância saia da vossa boca.
porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Ele começa advertindo os arrogantes. É óbvio que para Ana, o primeiro arrogante aqui é Penina. Penina se vangloriava. Eu sou fértil, você não é. Eu sou frutífera, você não. Ana está pensando em Penina, mas nós podemos pensar em todos os inimigos do povo de Deus, como por exemplo, Cristo que foi zombado. Na cruz, zombaram de Jesus. Desce daí. Você não é o poderoso que cura, que salva, que liberta? Não pode libertar a si mesmo, poderá libertar a nós. Salva-te. Zombaram, cuspiram nele. Colocaram nele uma roupa vermelha, que era a cor dos reis. Deram um caniço, para representar o cetro do rei. Colocaram uma coroa de espinho. Ah, você não é o rei dos judeus? Está aqui, ó rei dos judeus. E batiam com o caniço na cabeça dele, cabeça que agora estava com uma coroa de espinho. Cuspiam nele. E Jesus disse o seguinte: se fizeram isso comigo, vocês acham que será diferente com vocês? Não será, de modo algum. Vocês também serão humilhados, sistematicamente. O cristão genuíno é sempre um João Batista. Sempre, sempre. João Batista morava no deserto, ninguém morava lá. João Batista comia gafanhoto, ninguém comia gafanhoto. Ninguém. João Batista vestia-se com pele de camelo, ninguém fazia aquilo. João Batista era um esquisitão, ele era diferente de tudo e de todos. O cristão é assim. O cristão é sempre um esquisito para o seu tempo. O cristão é sempre alguém fora de época. Sempre alguém fora de época. Suas vestes devem ser fora de época. Sua família deve ser fora de época. Enquanto está fora, gente do céu, me mandaram hoje um vídeo. Velório do pet. Vocês acreditam? Meu Deus do céu. E o cachorrinho estava lá. Sério, velório mesmo. E as pessoas ao lado do cachorrinho. Oh, Rex. E passava a mão nele. Oh, meu Deus do céu. E tinha uma mulher lá. Estava fazendo, como é que é na igreja católica, né? A extrema unção, né? Mas estava fazendo alguma coisa nesse sentido lá. Lendo uns negócios lá. Não sei, né? Meu Deus. Olha o nível. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser esquisitos. A ponto de eles olharem para nós e falarem: o que é isso? Esse tanto de criança? Por quê? Nossa, como que aquela moça é estranha. Não estranho de sermos chatos. Não. De não conseguirmos conversar. Não isso. Mas do nosso estilo de vida ser diferente. Do nosso jeito de ser. Não se adequar a este mundo. E quando assim o formos, seremos humilhados e zombados. Nós teremos sempre o mundo contra nós, nos desprezando. Por isso, Ana é sempre uma palavra de ânimo para nós. Sempre, sempre. E Maria também orou assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. É muito parecida a oração das duas. Duas mulheres insignificantes em sua época, que Deus as honrou, que Deus a colocou no mais alto lugar. E é o que Deus vai fazer com todos. Essa é uma promessa para todo o povo de Deus. Nem todos aqui, nesta vida. Mas não pense que isso é coisa de só menos. Pelo contrário, é muito maior. É a perspectiva de que todos um dia estaremos na posição mais alta, porque a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo. Vamos reinar. Seremos revestidos de glória e poder por toda a eternidade. Não apenas por um momento, mas por toda a eternidade. Esta é a perspectiva cristã. E aí eu termino assim. Terceiro, a eternidade. Por mais próspero que venhamos a ser,
as promessas de Deus, de fato, se concretizarão nas nossas vidas na glória. Hebreus diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as. Tipo assim, vendo, saudando, mas não obtendo. E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, uma outra, que é a pátria celestial. Todos estes homens, diz Hebreus, morreram sem experimentar as promessas. Que homens? Por exemplo, aqui Abraão, ele cita Abraão. Deus havia prometido para Abraão que de Abraão sairia uma grande nação. Abraão viu grandes milagres. Abraão era estéril. E mesmo assim, com 100 anos, ele teve um filho. Isso foi muita coisa. Mas não foi o cumprimento cabal das promessas. Um filho não é uma nação gigante. Não é uma nação gigante. Abraão olhou para Isaac. E ele creu. Ele não viveu uma grande nação. Mas ele olhou para Isaac e ele creu. Pense em Lázaro. Lázaro também, de fato, o Lázaro da parábola, que é uma perspectiva de muitos cristãos. É um símbolo de muitos cristãos. Lázaro morre na sarjeta, mendigo, sendo lambido por cachorro, dividindo comida com o cachorro e comendo a migalha que caía da mesa do rico. Mas Lázaro morre e vai como uma bala para a eternidade. Para todos nós, por mais próspero que você venha a ser aqui, ainda que seja um Davi cheio de glória e com um trono de glória, aqui neste mundo, ainda assim, as promessas de Ana aqui, ou a oração de Ana, se completam, se tornam 100% completas na nossa vida, de fato, na eternidade. Ana fala em glória, força, riqueza, e tudo isso é vivido de maneira completa somente na eternidade. A gente pode viver assim aqui. E a gente vai experimentar muitas coisas. Claro, o Samuel é um anúncio disso. O Samuel era um anúncio para Ana do milagre. E é um anúncio para nós também, de que Deus opera hoje. De que Deus faz hoje. E nós cremos nesse hoje. Nós cremos no hoje e cremos no amanhã. Como disse Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos infelizes. Logo, Paulo está proibindo que creiamos apenas para esta vida. Mas ele não está proibindo em crermos para esta vida. Em crermos que Deus pode operar o impossível. Nos tirar de uma situação difícil, financeiramente falando, por exemplo. Não. Nós não fomos chamados a sermos incrédulos. Nós fomos chamados a fazer como Abraão, a fazer como os heróis da fé, a crer para esta vida e para aquela. A crer, não importa a circunstância. Somos chamados a acreditar no Deus que muda as nossas histórias. E para terminar, fomos chamados a confiar nele, não em nós. A arrogância é justamente a confiança em si. Verso 9. Verso 9. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. Não é pela força humana. Não é pela força humana. Ana, sendo estéril, ter um filho, é um anúncio da força divina. E em todas as áreas da nossa vida, nós devemos ter essa perspectiva. Em relação ao suprimento de nossas necessidades, nós devemos nos ver como Ana, estéreis. Estéril. É assim que nós devemos nos ver. Eu não tenho confiança alguma no meu pai, na minha inteligência. Não, é nele. Na nossa luta contra o pecado, a mesma coisa. Estéril. Estéril. Sem nenhuma confiança em mim mesmo, mas confiança nele. Eu não posso ser paciente. Eu não posso vencer os meus vícios. Eu não posso vencer o meu temperamento. Eu sou estéril. Eu sou incapaz de gerar isso. Mas eu creio. Eu creio no Deus que prometeu por meio de Ezequiel: eu colocarei em vocês o meu espírito.
Eu farei com que vocês andem no meu caminho. Eu farei. Eu farei. Nós devemos então confiar nele, como Paulo fez. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Ele não tinha nada, ele não tinha esperança alguma nele mesmo. Mas é nesse ponto que Deus age. É naquele ponto em que você olha e fala, não tem jeito, o que eu vou fazer? Eu não posso. Eu não consigo. Porque todos nós somos assim. Mas às vezes você não nota isso. Então Deus tira algumas coisas para que você preste atenção nisso. Como, por exemplo, aquela história fantástica de Gideão. Gideão tinha um grande exército e Deus disse, tem muita gente. Vão ficar aí apenas 300. Por quê? Porque com esse tanto de exército aí que vocês têm, esse tanto de soldado que vocês têm, vocês poderiam pensar que a vitória veio de vocês. Não importava se eles tinham 1 milhão de soldados ou 300. A vitória viria de Deus de qualquer maneira. É que às vezes, com 1 milhão de soldados, aí eles poderiam achar, fomos nós somos demais. O nosso rei tem uma estratégia militar maravilhosa, nós somos demais. Com 300, eles não tinham dúvida alguma, foi Deus. A moça que tem um filho, que não é estéril, o filho, foi Deus. Mas às vezes, Deus permite a esterilidade, Deus permite uma circunstância difícil, impossível, para que você acorde. Está vendo que sou eu? Seja no seu casamento, está lá o seu casamento, está bem. Aí você começa a achar que é porque você é melhor. Você é mais inteligente que o fulano lá da esquina. Aí você ouve falar que o fulano lá separou, você até diz, mas também ele é um fraco, ele não sabe nada. E aí Deus permite alguns absurdos na sua casa. Para que você veja, olha, sempre fui eu que sustentei o seu casamento. Mas como você às vezes não percebe, aí eu permito algumas circunstâncias difíceis para que você possa voltar à sanidade e saber que do Senhor é a vitória. Não tenham pensamentos altivos, disse Ana. A vitória não está na força humana, a vitória está em Deus. Ana, uma mulher estéril, humilhada, é o símbolo do cristão, que é o indivíduo sem força, sem recursos, mas que confia exclusivamente em Deus. É assim que eu e você fomos chamados a ser. Vamos ficar de pé?